nem cremos que escravos outrora tenha vindo em teu nobre país. Hoje o mundo não vejo da aurora, mas chegamos não tirando os hostis. Somos todos iguais ao futuro, saberemos unidos levar nosso robusto estandarte de ouro, brilhante da pátria voltar. Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós. Liberdade, liberdade. Para quem não conhece, esse é o hino da República do Brasil. Será que essa liberdade realmente chegou para todos nós? Olha que eu acho que não. Por quê? Vamos desligar nossa caixinha de som. Aqui é o professor Alex Paletó, professor de História de vocês. E hoje a gente vai falar de um momento importante da história do Brasil, que é a proclamação da República, a ruptura com a monarquia. Mais liberdade, democracia, direito de escolha. Mas olha, nos princípios da República Brasileira, nem tudo foi maravilhoso. Porque a primeira fase da história da República do Brasil foi chamada de República da Espada. A espada porque é representada assim a participação dos militares não apenas na proclamação da República, mas também no processo de governo, nos seus primeiros anos. Entre 1889 a 1894, o Brasil será governado por 2 presidentes militares. É o que justifica a República da Espada. Vou guardar esta espada aqui na bainha. Ok? Para a gente começar a nossa aula. E aí, quem é o nosso primeiro presidente do Brasil? Primeiro a gente vai ter um presidente provisório, justamente Marechal Deodoro da Fonseca, o presidente que proclamou a República, o militar aliado de todas as horas da monarquia, mas que promoverá uma ruptura com Dom Pedro II e será protagonista no Campo de Santana no processo de sepultar a monarquia brasileira. O Marechal Deodoro da Fonseca era um militar tarimbeiro, aquele militar de carreira que chegou a várias patentes e honrarias por conta do seu heroísmo de guerra. Na época, como presidente da República no governo provisório, o Marechal Deodoro vai tentar promover uma série de transformações imediatas, inspirados inclusive no estilo de governo dos Estados Unidos. Aliás, o Brasil era chamado na época de Estados Unidos do Brasil. Algo muito próximo, muito semelhante ao que se tentou fazer aqui, a relação da história da República, da independência dos Estados Unidos da América. Deodoro, ele governou de forma provisória naquela oportunidade, por 2 anos, até que fosse criada uma nova Constituição do Brasil, uma Constituição que substituísse a Constituição de 1824, aquela outorgada e imposta por Dom Pedro I, logo após a independência do Brasil. A partir de 1891, quando passamos a ter uma Constituição republicana, é feita a primeira eleição da República Brasileira. E adivinhe, quem quer ser candidato também a presidente da República? Marechal Deodoro da Fonseca. O mais interessante é que essa primeira eleição da história do Brasil será uma eleição indireta. Apenas os constituintes, um secto, poderá votar para presidente. E o que é mais interessante, naquela oportunidade você poderia votar em um presidente de uma chapa e um vice-presidente de outra chapa. Não necessariamente o vice desta chapa poderia ser os mesmos candidatos, ou seja, você poderia votar separadamente. É o que vai justificar a eleição de 2 militares para presidente e vice-presidente da República. E eles eram de chapas oponentes distintas, Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que será o vice de Marechal Deodoro da Fonseca. Primeiro ano de mandato de Marechal Deodoro da Fonseca, já no seu segundo mandato, já eleito de forma indireta, será um governo bastante conturbado.
até pela sua forma personalista de lidar com o executivo como um bom militar, pragmático, dogmático, categórico, terá problemas de relacionamento com o parlamento brasileiro, com o Congresso brasileiro. Mas isso também se dará pela nossa nova Constituição, que ainda passará por um processo de maturidade institucional. Ela foi inspirada literalmente na Constituição americana, a Constituição dos Estados Unidos, que vai estabelecer neste governo e no sistema governamental do Brasil, que rompeu com a monarquia, um sistema presidencialista com mandato de 4 anos para o presidente, além de adotar um sistema federativo, dando autonomia aos estados, um anseio e um desejo das antigas aristocracias e oligarquias que foram inviabilizadas pelo governo conservador de Dom Pedro II de 1870 a 1889. Ao mesmo tempo, permitiria com que os estados e os seus governantes pudessem fazer empréstimos a bancos internacionais no exterior e, ao mesmo tempo, organizar forças militares em seus estados. Também teremos nessa nova Constituição a eliminação do poder moderador, aquele poder exclusivo do imperador, e o equilíbrio e a harmonia entre os 3 principais poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Também nessa nova Constituição é estabelecido o voto direto e universal aos brasileiros. Mas espera aí, nem todos os brasileiros poderiam votar, ou seja, esse voto não era tão universal assim. Na oportunidade, apenas aqueles que eram maiores de 21 anos de idade, os analfabetos, mendigos, praças militares, até as mulheres foram excluídas do processo de escolha para o Poder Executivo e para o Poder Legislativo na República Brasileira. Também teremos nessa nova Constituição, já durante o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, como a gente observa na imagem, a ruptura com a ideia de que a religião oficial do Brasil é a religião católica. Pela nova Constituição não existirá beneplácito, não existirá padroado, essa relação da instituição governamental com a Igreja durante o Império. Agora teremos um Estado laico, ou ao menos deveria ser um Estado laico, a separação da Igreja e do Estado, assim como também a educação, extremamente influenciadas desde os idos do processo de colonização do Brasil, lá com os jesuítas na região de São Vicente, São Paulo, a Escola São Paulo de Piratininga, ou seja, o processo de educação estava associado ao processo de evangelização. Por isso também a educação deveria ser laica. Um outro dado muito importante, que será motivo inclusive de uma revolta popular, como a Revolta de Canudos em 1893, que a gente vai falar lá na próxima aula sobre a República Velha. Nesse período, teremos aí a existência do casamento civil e da certidão de nascimento. Anteriormente, quando você nascia no Brasil e era batizado na Igreja Católica, aquele documento de batismo cristão já era considerado um documento de existência de um cidadão. Assim como você também se casava na igreja e, de acordo com a certidão de casamento da sua Igreja Católica, também aquilo era considerado como um documento legítimo pelo Estado brasileiro. Como o Estado é laico, agora você tem um casamento religioso, da religião que você escolher, e o casamento civil, da mesma forma que a certidão de nascimento do Estado brasileiro e a certidão de batismo de acordo com sua prática religiosa. Ou seja, teremos nessa república a liberdade religiosa. Como se dará esse governo constitucional de Deodoro da Fonseca? Haja vista que ele é eleito por uma Constituição, mas uma eleição de forma indireta. Primeiro, que na oportunidade, Marechal Deodoro vai enfrentar uma crise econômica absurda, a crise do encilhamento. Na oportunidade, ele teria convidado Rui Barbosa, um grande jurista, um grande jornalista, um grande escritor, conhecido como a Águia de Haia por ter se destacado em um evento internacional onde estavam lá vários diplomatas e políticos de várias nações do Brasil. Rui Barbosa não foi tão bem como economista. Ele, na oportunidade, acabou com algumas de suas medidas durante o seu governo, a sua pasta no Ministério da Fazenda, provocando a crise do encilhamento.
Primeiro que na oportunidade o Brasil sofria com a falta de lastro de ouro, com a falta de capital para tentar reerguer o Estado de uma forma geral, até nos seus aspectos econômicos. No dia 3 de novembro de 1891, na oportunidade, quando você tem Marechal Deodoro, a partir daí eleito presidente da República, a todo momento a figura do presidente Marechal Deodoro tenta fortalecer o poder central. Diante da crise do encilhamento, uma crise provocada por uma forma equivocada de estimular a economia do Brasil, Rui Barbosa teria dado autorização para que bancos pudessem provir de dinheiro, capitalizar os seus cofres, mas sem lastro de ouro, a permissão de se imprimir cédulas à torto e direito, e até o estímulo para se abrir empresas com capital incentivados pelo Estado, provocou a existência de várias empresas fantasmas, criando-se uma bolha econômica que vai estourar nessa crise do encilhamento, que a mídia na época, os jornais da época, narraram comparando o estrago que essa crise causou na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro aos encilhos dos cavalos do Jockey Club do Rio de Janeiro, bem próximo dali, ao barulho feito por eles. É a mesma barulheira, a mesma confusão ocasionada por essa crise do encilhamento na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Essa crise, então, foi denominada assim pelos jornais brasileiros, que vão culpar a figura de Marechal Deodoro por conta dessa crise. Na oportunidade, Marechal Deodoro, temendo sofrer o impeachment por crime de responsabilidade, seria acusado assim pelo Congresso brasileiro, ele acabou tomando medidas mais radicais, como, por exemplo, decretar o estado de sítio e dissolver o Congresso brasileiro para poder governar de forma absoluta. Nessa oportunidade, a Marinha brasileira, por isso estou aqui caracterizado de marinheiro, a Marinha, que sempre teve problemas de relacionamento institucional com o Exército Brasileiro durante a Guerra do Paraguai, e ela não participa da proclamação da República, ela é fiel depositária do Império, fica ao lado do Imperador até o apagar das luzes, não participa da proclamação da República, ela se levanta contra o governo de Marechal Deodoro da Fonseca, partícipe também da Guerra do Paraguai. Ocorre no Rio de Janeiro a chamada Revolta da Armada. Na oportunidade, a ideia era tirar do poder a figura de Marechal Deodoro da Fonseca. A Marinha brasileira ameaça bombardear a capital do Brasil caso o seu presidente não renuncie à presidência da República em virtude desta crise que acabou assolando o país, não apenas econômica, mas institucional e agora política. E aí nós temos a queda da figura de Marechal Deodoro da Fonseca, que será obrigado a renunciar. Na oportunidade, a felicidade pairou entre os políticos, a aristocracia, os oligárquicos e a própria Marinha brasileira. Porque, segundo a Constituição de 1891, um presidente que governasse menos de um ano, que foi o caso do Marechal Deodoro da Fonseca, o vice dele assumiria o poder e convocaria novas eleições. Floriano Peixoto, aquele, que não era o vice da chapa de Marechal Deodoro, era o vice de uma outra chapa, você podia votar em chapas diferentes para presidente e para vice-presidente, Floriano Peixoto assumiu a presidência da República. Mas ninguém esperava que ele tomasse uma atitude, praticamente a revelia do desejo da classe política brasileira. Ele deveria convocar as novas eleições segundo a Constituição, mas ele não convoca. Ele vai governar o Brasil até o final do mandato. Por isso, na história, Floriano Peixoto é conhecido como Marechal de Ferro, que dizia que não, eu recebo sim a oposição, a bala. Esse era o Marechal de Ferro que os aristocratas e políticos brasileiros vão ter que lidar. Ele vai ter um governo que vai promover uma centralização política, um governo com características autoritárias, mas ao mesmo tempo popular, porque ele vai tomar medidas populares para agradar o público brasileiro, o povo brasileiro, e promoverá prisões arbitrárias aos seus opositores e aqueles que contrariam o seu governo. E é considerado, por alguns juristas daquela época, um governo inconstitucional. Por quê? Porque ele não convocou novas eleições. Nesse período, durante o governo
do Floriano Peixoto, o Marechal de Ferro, durante a República da Espada, terá a revolta federalista e, mais uma vez, a Marinha Brasileira vai se rebelar contra o seu presidente, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro caso Floriano Peixoto não renunciasse à presidência da República. Mas, ao contrário do que todo mundo imaginava, diferentemente de Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, Marechal de Ferro, homem brabo, né? Homem de coragem, ele governa até o final. É conhecido como o consolidador da República Brasileira. Na oportunidade, o Marechal de Ferro, devido a essa firmeza, essas atitudes, esse governo inconstitucional, ele começa a perseguir os seus adversários, promovendo uma reforma compulsória dos generais que não o apoiavam e que ficavam ao lado dos cafeicultores, mesmo enfrentando esses levantes contra o governo, promovendo uma centralização política, estabelecendo um governo duro, ele não convoca novas eleições. Mas por que ele não convoca as novas eleições? Isso, inclusive, foi chamado na época de ato da legalidade. Ele falava o seguinte: ora, vocês querem que eu convoque as eleições porque a Constituição diz que quando o presidente governa menos de um ano, o vice assume, convoca novas eleições. Só que essa Constituição diz que quando o presidente eleito diretamente pelo povo renuncia em menos de um ano, o vice eleito diretamente pelo povo deve convocar novas eleições. Tanto o Marechal Deodoro da Fonseca quanto eu, nós não fomos eleitos diretamente pelo povo, fomos eleitos indiretamente. Por isso, não sou obrigado a seguir esse artigo da nossa Constituição. E aí, este rapaz vai enfrentar essas duas revoltas contra o seu governo pela sua forma truculenta de governar. A revolta da Armada, mais uma vez a Marinha, na época almirante Custódio de Melo e Saldanha e Gama, a Marinha propõe a deposição do seu presidente, bombardear o Rio de Janeiro caso ele não venha renunciar. Mas Floriano Peixoto consegue de forma incrível neutralizar essa revolta e consolidar o seu poder. E ela não foi a única revolta que aconteceu no Brasil. Tivemos também a revolta federalista, que foi no sul do país, uma briga entre maragatos e pica-paus, os nomes pejorativos de dois grupos políticos que na oportunidade tentavam prover de uma hegemonia na região do sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Então, no Rio Grande do Sul, essa região politicamente instável, no início da nossa república, vivenciava essa disputa entre o Partido Federalista, formado por liberais, e o Partido Republicano rio-grandense, né, o PRR, ou seja, um partido que tinha uma composição aristocrática muito pertinente. E essa revolta federalista foi uma revolta de intensa violência. Olha só essa imagem. Houveram muitas degolas, decapitações. Inclusive, alguns soldados que participaram dessa revolta federalista vão ser levados para lutar contra os Canudos na Guerra de Canudos por volta de 1893, da onde também levará essa violência de decapitação para o combate. Então, esse conflito foi uma guerra civil, ali em fevereiro de 1893, envolvendo pessoas que apoiavam Floriano Peixoto e pessoas que discordavam de Floriano Peixoto. Essa revolta federalista, como falei para vocês, dispunha desse grupo político os maragatos, os federalistas, essa briga política entre personalidades como Júlio de Castilhos e Gaspar Martins, né, do grupo dos pica-paus, levam Floriano Peixoto a apoiar o grupo na oportunidade que acreditava no seu governo. E a partir daí você tem esse confronto terrível que levará à vitória de Floriano Peixoto. O fato é tão pertinente que a localidade de Desterro, que era a capital de Santa Catarina, após sucumbir e ser derrotada pelas tropas aliadas de Floriano Peixoto, que lutavam contra os federalistas naquela revolta do sul do país, o nome é alterado para Florianópolis, para homenagear o presidente da República que aqueles revoltosos lutavam naquela oportunidade. Mas o que acaba acontecendo é que Floriano Peixoto encerra o seu mandato. E ele é autor da construção das primeiras casas populares da história do Brasil. É como se fosse a minha casa, a minha vida, no início da República Brasileira, construída por um militar, levando ele a ter um alto índice de popularidade. Fato que vai fazer Floriano Peixoto
eleger uma quantidade de 15% de parlamentares no Congresso brasileiro, seus antigos aliados, o que vai inviabilizar em muitas oportunidades o governo do primeiro presidente civil da história do Brasil, a figura de Prudente de Moraes, que vai inaugurar a chamada República Velha e, posteriormente, com seu sucessor Campos Salles, a República Café com Leite. Bom, pessoal, espero que todos vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, vestidos de marinheiro, partícipe da revolta da Armada contra os militares da República das Espadas. Uma brincadeira. Aguardo todos vocês na próxima aula para mais um divertimento, para que você se prepare para o Enem e tenha sucesso na sua escolha. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.